Olá, gente, preparados para esta viagem do nosso primeiro capítulo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle? Então vamos lá. O maior obstáculo, você não é a sua mente. Capítulo 1. O maior obstáculo para iluminação. Iluminação. O que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado ao mesmo lugar debaixo de uma marquise. Até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem neste baú debaixo de você? Nada, e isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Para quê? Não tem nada aqui, não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguia acreditar ao que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado. Mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos. Mesmo que possuam bens e riqueza material, buscam do lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor. Embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da força. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao seu redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso. Não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega a definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios. Pelo menos, não nesta vida. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Ser é
A eterna e sempre presença vida única, presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida, sujeita ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não se preocupe aprendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser é submeter-se a um estado de percepção dos sentidos. É o que se chama iluminação. Recuperar a consciência do ser é submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos. É o que se chama iluminação. Quando você diz ser, está falando sobre Deus. Está falando sobre Deus? Se estiver, porque não diz expressamente. Isso aqui é uma pergunta, né? E ele coloca um símbolozinho lá que ele combinou no início do livro, para pausa para a gente poder entender. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usa com grande convicção, como se soubesse do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubesse o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu e o nosso Deus. É o único Deus verdadeiro. O seu Deus é falso, ou a famosa frase de Nietzsche é Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. Quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser com S maiúsculo são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito em uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental. E a esse respeito, ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência tão acessível como sentir a sua própria presença. A realização do eu sou, que acontece o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e vivência do ser. Eu quero deixar aqui, né, a minha pequena contribuição do ser, do eu sou. Eu compreendi mais o que significa ser ou eu sou quando eu conheci o livro do Saint Germain, o livro de ouro de Saint Germain, que tem as afirmações.
eu sou. E aí explica que nunca se deve usar os adjetivos negativos, né? Após o eu sou. Porque o nome de Deus é eu sou. A Bíblia pergunta, né? Os apóstolos perguntam para Jesus, pergunta, mestre, quem dizes que tu és? E ele responde, eu sou o eu sou. Então, nós não podemos dizer eu sou pobre, né? Eu sou mendigo. Não, o eu sou é rico. Eu sou a infinita abundância, eu sou tudo o que há para ser, eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou entendimento, sou amor, paz, união. É desta forma que enxergamos o eu sou, com letra maiúscula. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar, pensar, é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensamento ao ser e a identidade do pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas vivem em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é o estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto o seu eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim, não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificarmos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as revelações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Porque, por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto, no entanto, a libertação pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células do seu corpo. Mas, quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo,
As células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido. Com a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas, e faço isso o tempo todo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica não significa que estamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunto então, por que você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? A ideia é parar de pensar completamente? Não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Então, é porque a mente está usando você, estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, criatividade, a alegria, a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar.